você modelou o arquivo de arquitetura e estrutura da guarita. E agora chegou o grande momento de você aprender a modelar a parte de hidrossanitário. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa playlist com 5 vídeos, onde nós modelamos já a parte de arquitetura no primeiro vídeo, a parte de estrutura no segundo vídeo e agora este, que é o terceiro vídeo dessa série, nós vamos modelar as instalações de hidrossanitário. Iremos utilizar os arquivos dos dois vídeos anteriores, então se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui agora, tá perdido, eu vou deixar aqui em cima o link do primeiro vídeo para que você primeiro inicie fazendo arquitetura, depois faça a estrutura e aí possa chegar nesse vídeo agora com todos os projetos e disciplinas que a gente precisa para dar seguimento. Maravilha? Se você já vem nos acompanhando, já sabe onde está situado agora, então não custa lembrar que na próxima aula nós vamos modelar as instalações elétricas e no último vídeo eu vou te ensinar como unificar tudo isso gerando o nosso modelo federado, fazendo também algumas análises de verificação de interferência, perfeito? Então, se você está nos acompanhando, você já sabe que tem que deixar aquele like, que tem que se inscrever, que tem que ativar o sininho para você receber as notificações e fortificar aqui o nosso canal. É importante lembrar também que nós estamos com uma meta de até o final desse ano ainda, agora de 2022, chegar a 1000 inscritos. E é com a sua ajuda que a gente vai conseguir bater essa meta, que a gente vai atingir esse marco aqui no canal da Neurobin, certo? Então, por favor, ajuda a gente, não custa nada para você, mas é uma grande força para nós que você deixa, que você nos dá, maravilha? Então faz isso pra gente que você recebe tudo de volta em dobro, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então vamos lá! Hoje, como eu prometi, nós vamos fazer as instalações de hidrossanitário. Só que eu tenho que admitir que eu cometi um deslize, eu cometi uma pequena gafe. Na aula de arquitetura, nossa primeira aula, eu deveria ter criado também, além dos elementos de arquitetura, eu deveria ter criado o sanitário, a pia e a ducha higiênica, que eles vêm da arquitetura, não é mesmo? O arquiteto diz onde é que vão ficar essas peças. O projetista de instalações, ele usa o posicionamento dessas peças para justamente criar as tubulações e demais instalações, certo? Eu esqueci, eu confesso que cometi esse erro aqui, então eu vou te pedir agora que você abra o arquivo de arquitetura para a gente criar esses elementos, certo? Então eu tô com ele aqui aberto, vou lá na minha planta de piso do térreo e rapidamente eu vou criar aqui esses elementos só para a gente ter a referência quando for criar lá o nosso projeto de hidrossanitário. Aqui em arquitetura você pode vir em componente, e aí eu tenho aqui uma família de uma pia, que é uma família bem simples de uma pia. Com espaço eu posso rotacionar esta pia, certo? E vou posicionar ela aqui, ó, próximo da porta. Fique à vontade para colocar ela onde você quiser, onde você achar que ficar mais legal, certo? Não precisa seguir piamente a minha posição, porque isso será totalmente irrelevante na aula de hidro, certo? O importante é que ela exista no seu projeto. Coloquei aqui a minha pia, vamos agora colocar aqui a minha ducha, certo? A ducha, ela fica assim, ó, com a parte do chuveiro virado para dentro do banheiro, virado para cima, certo? Aí você vai posicionar ela mais ou menos aqui. E deixa eu pegar aqui um sanitário qualquer, aqui ó, essa privada, com espaço a gente rotaciona e vou posicionar esse sanitário aqui, ó. Então a ducha um pouquinho ao lado do sanitário, deixa eu deslocar aqui um pouquinho os dois para a direita, a minha pia aqui, certo. Deixa eu dar uma olhada lá no 3D, só para eu verificar se está tudo certinho. Ó, não está. O que é que eu vou fazer? Ó, deixa eu ocultar aqui essa parede. Clica na parede e aperta no teclado, ó, HH. É o comando, é o atalho para ocultar temporariamente, certo? Inclusive, se você tiver dúvidas sobre como ocultar coisas no Revit, nós temos um vídeo aqui na Neurobin onde eu explico todos os comandos de ocultar em detalhes e para que cada um serve. Eu vou deixar aqui em cima, certo? Se tiver essa curiosidade, depois dá uma olhada lá. Aqui então eu vou selecionar a minha ducha, deixa eu só controlar a altura dela aqui, eu vou botar menos 1 metro, um pouquinho mais em cima, né? Menos 95 talvez, pronto, menos 95, aqui a corrente dela não vai bater aqui na parte do piso, perfeito. Então agora eu tenho todos os elementos da parte de arquitetura modelados.
vou dar um HR para poder revelar os elementos que foram ocultos pelo HH, certo? E feito isso eu posso salvar o meu arquivo de arquitetura, porque ele está pronto para alimentar a nossa aula de hidrossanitário, certo? Salva, fecha, e agora nós vamos vir aqui em novo, e você vai procurar o template de hidrossanitário que eu estou disponibilizando aqui na descrição desse vídeo, certo? Para quem já nos assistiu já sabe qual é o procedimento. Se você ainda é novo, saiba que eu estou disponibilizando os templates aqui. Eles estão na versão 2022, então você pode usar eles tanto no Revit 2022 quanto no Revit 2023. E eu recomendo que você use para você poder ter acesso às famílias e às configurações que eu já estou deixando arrumadas para a gente usar nesse curso, certinho? Localiza esse arquivo e vamos lá. Estou com ele aqui, criar novo projeto, ok. Bom, novo projeto então é o nosso terceiro arquivo desse curso, certo? Aqui, mais uma vez, nós vamos ter que inserir o nosso projeto de arquitetura para poder ter as referências de paredes aqui do nosso projeto, certo? Só que além do arquivo de arquitetura, nós vamos inserir também o arquivo de estruturas, para a gente ter as referências também da nossa laje e das nossas vigas, e assim já modelar as nossas instalações, evitando possíveis conflitos com elementos estruturais, ok? Então, diferente da aula passada, além de vincular a arquitetura, nós vamos vincular também o arquivo de estruturas. Vamos vir aqui na guia Inserir, vamos vir em Vínculo do Revit, e aí eu vou localizar onde estão salvos esses dois arquivos. Aqui está o arquivo da minha arquitetura, eu vou selecionar ele, vou verificar que a opção Origem Interna para Origem Interna está marcada e vou dar Abrir. A arquitetura inserida, eu vou fazer a mesma coisa para a estrutura. Aqui está a minha estrutura, de origem interna para origem interna, abrir. Perceba que ao colocar origem interna para origem interna nos dois, eu ao mesmo tempo garanto que ambos estão na mesma posição. Tá vendo? O meu arquivo de estrutura, ele está casando bonitinho aqui com o meu arquivo de arquitetura. Os dois estão na mesma posição e isso é fundamental para a modelagem das minhas instalações saírem também nas posições corretas, certo? Então, ok, vencida essa etapa, vamos voltar aqui para o planta de piso do térreo. Bom, qual é a primeira coisa então que a gente vai fazer para começar a criação do nosso projeto de hidrossanitário? A primeira coisa é inserir todas as peças hidrossanitárias que nós precisamos para criar esse projeto. Lucas, nós já não temos aqui todas elas? O sanitário, a pia? Não, ainda falta. Esses são só alguns. Mas a gente precisa também de uma caixa d'água, que vai ser justamente o local que vai abastecer as nossas instalações, certo? Nós precisamos de uma caixa sifonada, que vai receber o esgoto da pia e depois entrocar no esgoto do sanitário. E nós precisamos também de uma caixa de inspeção, que é onde todo o nosso esgoto vai desbocar e depois vai ser utilizado para manutenção daquela rede de esgoto, certinho? Então faltam 3 elementos para a gente concluir aqui as nossas peças hidrossanitárias dentro desse projeto. Nós vamos encontrar essas famílias, esses elementos aqui na guia de sistemas. Algumas famílias você vai encontrar aqui em conexão de hidráulica, sendo que uma delas é justamente a minha caixa sifonada, certo? Você pode clicar aqui em caixa sifonada, habilitar a opção de colocar na face, e assim a gente vai poder posicionar ela aqui na face do nosso piso. Com o espaço você pode rotacionar, e eu recomendo inclusive que você rotacione para deixar essa saída, que é justamente essa parte com o diâmetro maior, virado para cima, para vertical, certo? E aí a gente pode colocar ela mais ou menos aqui, ó, que aí ela fica mais ou menos aqui próximo da minha pia e da minha ducha, que é uma região que vai molhar, e a caixa sifonada também ela é um tipo de ralo, então ela vai absorver essa água que provavelmente vai empoçar aí nessa região, certinho? E ok, coloquei a minha caixa sifonada. Além disso, eu vou colocar também a minha caixa de inspeção, ela está aqui em conexões de hidráulica. Você vai subir aqui até onde tem caixa de inspeção genérica. Eu vou botar ela aqui fora da minha guarita, ok? Todo o meu esgoto ele vai vir e vai entroncar aqui dentro dessa caixa, então ele vai ser o destino final do esgoto. E falta colocar também a caixa d'água. A caixa d'água eu vou colocar ela lá no nível da cobertura. E eu vou localizar minha caixa d'água aqui, ó, em equipamento mecânico. Onde tem tanque d'água, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Aqui tá os limites das minhas paredes, então o meu banheiro ele tá mais ou menos nessa região aqui, não é? Então eu vou posicionar esse tanque, vou botar aqui assim. Que aí ele vai ficar bem em cima mesmo do meu banheiro. Eu sei que as minhas paredes estão aqui, né? Então aqui tá numa boa posição.
Qualquer coisa a gente vai no 3D, ó, e aí verifica que ele está exatamente em cima do meu banheiro, ok? Ok. Se você quiser deixar assim, porque a tanque pesa muito, né? Eu poderia querer apoiar em cima de uma viga, eu poderia chegar e jogar para cá, mas eu vou deixar aqui mesmo. Tá numa boa posição para mim. Ok, então, coloquei todos esses elementos que faltavam para complementar aqui as minhas instalações. É importante deixar algumas observações. Eu poderia também colocar de novo os elementos que já tem. Por exemplo, eu poderia colocar um novo sanitário aqui. E por que eu faria isso? Porque perceba que as boas famílias de hidro, né, dentro do Revit, elas vêm com esses pontinhos aqui, ó, tá vendo? Esses pontinhos que a gente está localizando aqui, quando a gente clica a família, são pontos de conexão. Eles permitem que eu crie tubos a partir desses pontos. Então isso facilita muito a modelagem. Só que quando eu estou aqui com um elemento que vem de um vínculo, eu não consigo aproveitar esses pontos. Em alguns casos pode ser que eles nem existam. Pode ser até que eu incorporasse essa família aqui dentro do meu projeto, mas ele não tenha o ponto. A família não foi criada desse jeito. Então, em alguns casos, é interessante eu recriar a mesma família naquele local para eu ter acesso a esses pontos. E depois eu elimino aquela família, certo? Então, no caso do sanitário, só para a gente exemplificar, eu poderia entrar aqui em conexão de hidráulica, onde tem aqui ó, a bacia da Deca, eu poderia colocar aqui na face vertical, e aí ele vai reconhecer aqui a minha parede, ó, e eu posso criar esse sanitário. Para garantir que os dois estão exatamente na mesma posição, eu vou alinhar, ó. A gente aprendeu isso na aula passada, como é que funciona. Você vai clicar aqui no destino e depois você vai clicar no alvo. E aí eu estou garantindo agora que esse sanitário está alinhado com o sanitário de arquitetura, só que esse meu sanitário de hidro, ele tem um ponto de entrada, que está bem aqui, ó, tá vendo a entrada? E ele tem um ponto de saída, que é o meu esgoto, que vai sair por baixo do meu sanitário. Então, perceba que é uma família que vai ajudar, vai facilitar a minha modelagem das minhas tubulações. Eu vou fazer isso só para o vaso. Eu poderia fazer também para a pia, poderia fazer para a ducha, mas enfim, para a gente também aproveitar um pouco do que veio da arquitetura, eu vou deixar esses elementos aí e vou fazer isso só para o vaso. Lembrando que a gente tem que deletar esse vaso depois no final, certo? Para não ficar depois dois vasos, um em cima do outro, quando a gente for gerar o modelo federado. Bom, uma vez que tenhamos criado então todas as nossas instâncias e a gente já tem todos os pontos de onde a nossa tubulação vai começar e vai chegar, a gente pode começar, eu gosto de começar na verdade a modelagem pela parte de alimentação, certo? Fazendo primeiro as instalações de água fria e depois indo para as instalações de esgoto. E eu sempre gosto de começar de onde a água sai para até onde a água chega, ok? Então, no caso, eu vou começar pela caixa d'água e depois eu vou ir até o meu sanitário, a minha ducha e a minha pia, perfeito? Eu acho, quando a gente trabalha com instalações, a gente precisa ter um grande domínio das vistas tridimensionais. Por quê? Porque as instalações elas não existem num plano somente bidimensional. Elas saem de um ponto, elas mudam de altura, elas viram, curvam, descem, sobem, entendeu? Então assim, a gente tem que ter um grande domínio da parte tridimensional do Revit para conseguir modelar as instalações de forma rápida, certo? De forma proveitosa. Então, até para servir como um exercício, um treino para você que não está ainda habituado a modelar no 3D, eu vou provocar que a gente faça a modelagem dessas instalações na vista tridimensional, certo? Não iremos fazer 100% dela na vista tridimensional, mas vamos iniciar ela na vista tridimensional para que a gente vá enxergando exatamente onde é que exatamente o nosso tubo vai passar, perfeito? Então, vamos acessar aqui a nossa vista 3D. Eu vou clicar aqui na minha caixa d'água e vou clicar na face superior para enxergar de cima, como se eu estivesse na planta baixa da minha cobertura, ok? Tá vendo esses pontinhos aqui, ó, de saída? Eu vou pegar esse pontinho daqui, ó, que é o que está mais embaixo, aqui justamente essa parte de baixo aqui da minha caixa. Eu vou clicar com o botão direito do mouse nele e vou clicar em criar tubo. O que significa que eu estou criando um tubo saindo exatamente daquele pontinho ali na parte de baixo da minha caixa e é esse tubo que vai abastecer todas as minhas instalações de água fria desse banheiro, perfeito? Antes de você sair modelando, atente-se a algumas coisas. Primeiro, atente-se ao diâmetro. O diâmetro ele tem que ser de 20 milímetros, porque é o diâmetro que a gente vai usar para conectar todos os nossos pontos, certo? Então verifique que aqui
corresponde a 20 milímetros. Se não tiver, você pode expandir a lista e clicar. Verifique que o tipo de tubo que nós estamos usando é tubo marrom água fria soldável. Pode ser que você esteja com tubo de esgoto série normal. Modifique para marrom água fria e verifique o diâmetro também, certo? Porque se tiver no esgoto, não vai aparecer a opção de 20. Então você tem que botar marrom água fria e aí colocar aqui, ó, 20 milímetros, ok? Então, tubo marrom água fria, diâmetro de 20, a elevação é irrelevante no momento, certo? Verifique que a inclinação está desativada, porque como esse aqui é um tubo que funciona sobre regime fechado, ele funciona sob pressão, ele não precisa de inclinação para poder escoar o seu líquido, certo? Então a gente tem que deixar a inclinação desativada. Nós vamos usar a inclinação na hora do esgoto, mas por enquanto ela fica desativada. E verifique também que o sistema é de água fria. Isso aqui é automático. Normalmente já vem certinho, certo? Mas caso venha errado, a gente pode depois trocar quando estivermos fazendo a modelagem do nosso tubo. Se tudo isso estiver certo, você pode então começar a fazer o seu tubo. Você vai esticar ele até chegar na parede, ó. Aí veja, aqui ó, eu estou orbitando aqui no meu 3D, veja que ele está chegando até aqui os limites da minha parede. E agora eu vou fazer esse tubo descer, para ele poder entrar na parede e depois bifurcar lá nas minhas peças. Para ele descer, onde tem aqui ó, a elevação intermediária, eu vou colocar um valor negativo. Eu vou colocar um valor de menos 2 metros, mais ou menos, e aí eu vou clicar em aplicar. E aí ao clicar em aplicar, aí o Revit automaticamente cria essa curva de 90 e prolonga aquele meu tubo 2 metros abaixo desse ponto que estava antes. Perfeito? Então é um processo bem simples. Com isso a gente deu aqui a nossa saída da caixa e esse tubo está descendo pela parede. Se você quiser enxergar melhor as suas instalações na vista 3D, clica aqui no vazio, ó, e onde tem propriedades da vista 3D, você vai mudar a disciplina de coordenação para hidráulica. E aí agora a gente pode enxergar com exclusividade os elementos que pertencem à disciplina de hidráulica, ó. Que legal, né? Beleza, então. Eu tô com esse tubo aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou entrar lá na planta de piso do térreo. E agora que eu tenho essa posição aqui, que é exatamente a posição de abastecimento, eu posso dar a minha saída pegando aqui agora o meu sanitário. Eu vou criar um tubo que vai sair do sanitário e vai conectar com esse ponto de descida que a gente já criou. Para criar o tubo aqui do sanitário, você clica no sanitário e aproveita esse ponto de entrada que tem aqui, ó, e clica na ducha. Clicando na ducha, ele já vai pegar o tubo marrom água fria. Se ele pegar outro tubo, você muda, coloca marrom água fria, 20 milímetros, inclinação desativada, verifica o sistema. Se tiver tudo certinho, você vai prolongar até onde está vendo que tem uma linha que justamente mantém aqui o alinhamento, ó. Essa linha você vai esticar até encontrar com essa linha. E depois você vai jogar para a direita até o ponto central aqui do tubo que desce. Se você fizer isso certinho, o Revit vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai descer aquele tubo um pouquinho mais, ele desceu mais 80 centímetros e ele criou aqui, ó, uma curva de 90, outra curva de 90 e o meu tubo na horizontal fazendo a conexão. E agora, esse meu sanitário está sendo abastecido por esse meu sistema. Lucas, esse ponto de água fria ele é assim mesmo, deslocado da caixa? Sim. Se você for olhar o seu vaso sanitário, você vai ver que tem um ponto na parede e tem um rabicho que faz a conexão do ponto na parede até a sua caixa acoplada, certo? Então o ponto ele fica aqui mesmo, um pouquinho deslocado, tá certo? Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou aproveitar esse trecho horizontal para conectar aqui a minha ducha a esse tubo horizontal. E aí, para tanto, eu vou voltar lá no meu térreo. Aqui eu também vou mudar a disciplina, né? A orientação da minha planta de piso do térreo, a disciplina mesmo, perdão, para hidráulica, para eu poder enxergar também os meus tubos, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em sistemas, tubo, marrom água fria, 20 milímetros. Eu vou criar um tubo que vai sair desse ponto aqui da minha ducha e entrar nesse meu tubo. Mas antes eu vou ajustar a elevação intermediária dele. Eu vou colocar aqui, ó, 70 centímetros. E vou puxar daqui para a linha central. Aí o que é que ele faz? Ó? Vamos lá no 3D. Ele vai criar um tubo a 70 centímetros de altura, que vai sair daqui desse ponto, descer e conectar aqui nessa parte horizontal. E aí ele cria automaticamente um T e separa aquele tubo, que antes era um só, em dois.
A altura aqui não ficou muito certinha, então a gente pode suspender, ó. Eu vou colocar aqui, acho que mais uns 3 centímetros é suficiente. Pronto, ó, maravilha, 73. Ele não vai conectar 100% na ducha, porque a ducha ela veio do link, então eu não tenho como fazer ela conectar igual ficou aqui no vaso, certo? A menos que eu recriasse essa ducha e ela tivesse o ponto de conexão na família. Mas aqui, como a gente está trabalhando aqui agora, a gente tem que fazer desse jeito, o que também não é um problema não, viu? É só uma questão de detalhes mesmo, ela está conectada na peça. Então beleza, tô com a minha ducha plugada, falta conectar aqui a minha pia. Vou voltar para o térreo, vou de novo escolher aqui tubo e eu vou botar na altura de 80 ou 70, eu acho que 80 já adianta. Pega aqui ó, do centro, joga para a direita e joga para cá, ok? Vamos ver no 3D? Aí ele puxa, cria um T na altura de 70, joga para cá e aí fica aqui o meu ponto. Aqui é mais ou menos a mesma coisa também, né? No caso, essa pia não poderia ter esses misturadores, ele teria que ter um único registro, né? Porque aqui, isso aqui implica água fria e água quente, e obviamente uma guarita não iria ter, pelo menos não nesse padrão aqui de projeto, não iria ter água fria e água quente, então teria que ser uma única entrada. E normalmente também você tem um ponto na parede, e aí tem um rabichozinho que sai da parede e vai até a sua torneira, certo? Talvez o posicionamento ficasse um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para baixo, mas enfim. O importante é existir aqui a instalação. Teria que ter aqui também um registro de gaveta, certo? Para caso você queira fazer alguma manutenção no sistema, você fechar o registro de gaveta e aí você poder desplugar esses pontos. Mas infelizmente eu confesso que eu esqueci de colocar no template o registro de gaveta. Se você tiver essa família em outro template, um outro arquivo seu, fique à vontade para colocar, certo? Você pode colocar aqui ó, nesse tubo, na altura mais ou menos de 2 metros ou 1,80 m mais ou menos. E aí você vai ter o seu registro de gaveta governando o seu sistema. Pelas normas teria que ter. Infelizmente, como eu esqueci de carregar essa família, eu não vou poder criar ele aqui agora. Mas fica aí a lembrança de que tem que ter sim um registro de gaveta, do contrário a gente não teria como fazer a manutenção aqui desse sistema. E é claro também que essa caixa de água ela tem que receber água de algum lugar, certo? Então teria que ter um outro tubo vindo da parte externa, enfim, um alimentador externo que teria que subir aí na guarita e alimentar essa caixa d'água, provavelmente plugando aqui numa parte superior da caixa, tá vendo? Teria que ter uma boia também para poder medir o nível, fazer o controle de entrada, tudo isso obviamente que teria que existir, mas dentro da complexidade que a gente está se propondo a fazer esse projeto, eu não vou entrar com esses detalhes. Com o que a gente fez aqui, você já tem uma boa noção de como é que funciona a questão da modelagem de água fria dentro do Revit, certo? É um início, é um princípio, o resto é a prática, a experiência e o desenvolvimento de detalhes que vai aperfeiçoando a técnica, certinho? Mas ok, então. Com isso, fizemos aqui a modelagem da água fria, ok? Essa cor azulada, ela deriva exatamente do sistema. Como a gente colocou aqui o sistema de água fria, então ele pega esse azul escuro, que já foi pré-configurado para que toda vez que a gente crie um elemento no sistema de água fria, fique azul escuro. A gente vai criar agora os nossos esgotos e você vai ver que a cor vai ser diferente, porque a gente vai mudar o sistema também, certo? Então, essa é uma outra vantagem, um outro ponto positivo do Revit. Vamos criar então agora os nossos esgotos, uma parte muito importante também aqui agora do nosso curso. A criação dos esgotos ela é um pouco mais chata do que a criação da água fria, porque implica em inclinações, certo? E a gente tem que se atentar, a gente tem que respeitar essas inclinações para que o nosso projeto ele fique certinho. E aí, isso gera algumas dores de cabeça no Revit, mas não é nada que a gente não possa remediar aqui, ok? As instalações de esgoto, eu sempre gosto de partir do ponto mais difícil para o ponto mais fácil. Como assim, Lucas, o ponto mais difícil e o ponto mais fácil? Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. O esgoto da pia, ele vai sair aqui do fundo, vai descer pela parede, vai passar por baixo da laje e vai entroncar na minha caixa sifonada, certo? Se eu partir da minha pia para tentar chegar na caixa sifonada com inclinação, vai ser difícil eu saber exatamente qual é a altura que eu preciso ter nesse tubo para que na hora que eu chegue na caixa sifonada, ele entre certinho, porque eu tenho inclinação. Se eu não tivesse inclinação era simples, era só eu descer, eu via qual era a altura ali do ponto de entrada da caixa, conectava reto, tudo bem. Agora, como tem uma inclinação,
eu preciso ter uma definição de alturas muito certinha para que tudo encaixe perfeitamente. Então, começar da pia não é o melhor caso. É melhor começar da caixa, porque aí eu não preciso me preocupar com essa coisa da altura e eu vou subindo com a minha inclinação. Ao invés de começar da pia e ir descendo, eu vou da caixa e vou subindo até a pia. E aí eu não preciso ter esse cálculo das alturas, certo? Então, é esse tipo de noção que a gente tem que ter na hora de modelar as instalações de esgoto. Começar do ponto que é mais difícil, normalmente dos pontos de chegada, e vir para os pontos de origem, certo? Então aqui eu vou começar da minha caixa sifonada. Essa caixa eu preciso ajustar a distância do prolongador. A distância do prolongador é quanto vai ter de distância da tampa da caixa sifonada, que é um ralo, né, até o fundo da minha laje. Como essa laje radier a gente fez com 15 centímetros na aula passada, então eu vou botar aqui 15 centímetros, certo? E aí ele faz isso aqui, ó, tá vendo? Ele cria aqui ó, 15 centímetros de profundidade para justamente os meus tubos passarem por baixo da laje e não dentro da laje, ok? Então pronto, feito esse ajuste, a gente pode pegar aqui ó, essa saída de 40 e com essa saída de 40 vamos verificar aqui agora os nossos tubos, certo? Eu vou botar o tubo de esgoto série normal, diâmetro de 40, aqui eu vou botar a inclinação para cima e vou colocar a inclinação de 2%. Por que 2%, Lucas? Porque a norma de esgoto, eu acho, não lembro o número agora, ela obriga que tubos de 75, na verdade de 75 milímetros ou menos, acho que menos de 75 milímetros tem que ter 2%. 75 ou mais tem que ser 1% de inclinação mínima, certo? Você pode colocar até mais do que isso, se o seu sistema demandar, mas a mínima para um tubo de 40 ou 50 seria 2%. Então aqui eu estou colocando para cima, venho para cá, puxo para cá, agora eu vou subir, vou botar aqui uma altura de, vamos dizer, 80, né? Acho que talvez tivesse até um pouquinho mais, e vou jogar para cá. Vamos ver o que foi que eu fiz? Ó, eu fiz isso aqui, ó, tá vendo? 2 centímetros, ou 2%, 2%, sobe, e aí chega aqui 2%, entendeu? Então, fica mais fácil se a gente fizer da caixa para pia, porque se eu fizesse da pia para caixa, em que ponto eu teria que descer? Até onde eu teria que descer para poder entroncar certinho, sabe? Eu não tenho como saber isso, por causa justamente dessa questão da inclinação. Então, vindo da caixa para cá fica mais fácil. Aqui, se você quiser, você pode até botar um pouquinho mais baixo, porque aqui ficou dentro da pia, a gente pode até descer um pouco essa altura, ó. Pegando aqui a linha central, a gente poderia botar talvez 75, e aí ele poderia descer um pouquinho mais, né? Imaginando que aqui teria um sifão que iria depois plugar aqui no meu tubo da parede, ok? Então é isso. Com isso eu fiz aqui o esgoto da pia. Eu vou criar agora o esgoto do sanitário. O esgoto do sanitário é até mais fácil do que o esgoto da pia, porque a gente já tem aqui o ponto de saída, ó. Então eu vou clicar aqui nesse ponto. Eu vou descer, cuidado, ó, primeiro vamos ver aqui, ó, esgoto série normal, 100 milímetros. Aqui eu vou botar a inclinação para baixo agora, porque eu estou indo do vaso para a caixa de inspeção, então eu tenho que descer. Vou botar a inclinação para baixo 1%. E antes da gente sair desenhando, eu preciso primeiro descer para depois andar horizontalmente. Essa distância vertical que eu vou descer, eu vou colocar aqui, vamos dizer que uns 25. Não, tem que ser pelo menos uns 30 centímetros. Por que 30? Porque eu tenho 15 da laje e depois eu vou ter ainda 5 centímetros do tubo. Porque como o tubo é de 10, eu tenho 5 centímetros para cima e 5 para baixo, né? Então só eu já teria uns 20 centímetros. Eu poderia botar 25. Vou botar 25 aqui. E aí ele não vai colidir com a minha laje radier, certo? Ele vai passar por baixo. E aí agora eu posso prolongar ele até aqui a minha caixa de inspeção. No meu 3D, ó, ele fica desse jeito, inclinação 1%. Certinho? Então, maravilha! Acabamos de fazer o entroncamento do nosso sanitário. Se quiser, eu posso até deletar ele, ó. Ele não tem mais nenhuma função aqui no nosso projeto. E aí agora eu tenho só o sanitário da arquitetura. E eu vou fazer agora a última etapa desse processo, que é conectar a minha caixa sifonada a esse tubo daqui.
certo? Afinal, os dois têm que ir para a caixa de inspeção. E aqui, eu vou pegar agora da minha saída aqui de 50 milímetros, vou botar a inclinação abaixo com 2%, certo? E aí vou tentar fazer aqui uma manobra que nem sempre dá certo. É tentar botar aqui, ó, 45 graus e jogar para dentro aqui do meu tubo. Por que que nem sempre, ó, tá vendo, deu erro? Por que que nem sempre isso dá certo? Porque você tem que estar com as alturas muito próximas, sabe? A altura do meu tubo de esgoto do sanitário, ele tem que estar mais ou menos na mesma altura desse tubo da caixa sifonada para garantir que na hora de entroncar um no outro, eles vão casar certinho. E essa é que é a parte mais nojentinha dos tubos de esgoto do Revit. É você acertar essa altura sem grandes dificuldades, certo? Então essa parte é um pouquinho mais chata. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso tentar prolongar um pouquinho mais e tentar jogar agora a 45. Deixa eu ver se vai. Não foi. Eu posso tentar fazer o seguinte também. Eu posso jogar assim horizontal. Também não foi. Quer dizer, foi? Não foi. Negociação. Acho que encontrei uma solução. Depois de muito apanhar aqui, eu acho que eu consegui encontrar uma solução. Por que que tá dando problema? Por que que tá tão difícil conectar esse tubo aqui? O problema é que esse tubo, ele tá muito mais embaixo do que esse. Tá vendo? Se a gente olhar de frente aqui, ó, esse tubo ele tá bem mais acima do que esse daqui do sanitário. Então, tá dificultando. Na hora que um vai entrar no outro, tem uma diferença de altura muito grande, aí o Revit não consegue adequar. Então, eu poderia abaixar essa caixa sifonada, poderia ser uma forma de resolver, e aí o prolongador aqui eu colocaria 20, ó. E aí abaixando essa altura, eu posso voltar lá no térreo, deletar esse tubo só para poder criar de novo. E aí vamos botar a inclinação abaixo com 2%, esgoto 50%, esticar até aqui, e aí vir agora 45 até cá. E aí ele vai, tá vendo? Então a questão toda era deixar mais ou menos esse tubo daqui e esse daqui na mesma altura, porque aí na hora de fazer o entroncamento, o Revit ele vai conseguir fazer essa conexão de forma automática, ok? Então eu ajustei o processo baixando um pouquinho mais aqui a altura da minha caixa sifonada, certo? E aí eu fiz esse entroncamento, essa inclinação ficou um pouquinho maior, ficou 5%, né? Porque ela precisou inclinar um pouquinho mais para entrar aqui, mas tudo bem, não tem problema, afinal ela tinha que ter no mínimo 2%. 5% tá atendendo. E aqui ficou 1%, tá tudo certo. Nosso sistema de esgoto então acabou de ser modelado com um pouquinho de dificuldade, mas foi modelado. E ele está desembocando aqui na nossa caixa de inspeção. Perfeito? Então com isso nós temos aqui a representação do nosso projeto de hidro, que está concluído a partir de agora, certo? Se você curtiu, se você nunca tinha modelado um projeto de hidro antes e agora você teve a oportunidade de aprender um pouquinho sobre isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É um pouquinho chato, eu tenho que admitir, no início a gente bate um pouco a cabeça porque a gente tem que ter alguns macetes, mas eu lhe garanto que com experiência você vai conseguindo, você vai pegando esses macetes e você vai resolvendo essa questão de instalações e vai aprendendo a modelar de forma mais prática, de forma mais dinâmica, ok? Então eu acho que foi até interessante dar esse problema aqui, porque aí a gente já aprende um pouco do macete de solução, certo? Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. No próximo vídeo nós vamos modelar a parte de instalações elétricas. Eu te garanto que é bem mais fácil do que hidro, porque não tem inclinações. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. E estamos nos encaminhando para o último vídeo, onde depois nós vamos ver tudo isso junto, certo? Então muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.